A graça e a paz do Senhor Jesus, a todo o grupo do Ministério Toca e Revela Escola, os guerreiros que vestem de vermelho, os guerreiros que intercedem todos os dias. Então, hoje também tem pessoas que vão assistir ao vivo. A graça e a paz a todos. E com certeza hoje você vai aprender mais alguma coisa para que você venha usar na obra do Senhor, nesse seminário do Toca e Revela, via Facebook. Estou falando aqui diretamente da cidade de Goiânia, Goiás. Tenho certeza que nesse último dia de aula, amanhã não vou dar aula, nesse último dia de aula você vai aprender muitas coisas ainda. E a partir de segunda-feira vou estar transferindo para o meu amigo, o pastor Ed Carlos, ok? Então, hoje será o meu último dia de aula desse seminário. Estou encerrando e eu tenho certeza que você aprendeu muito e vai continuar aprendendo agora, ok? Vou dar uma arrumadinha aqui nessa... dando um reflexo aqui da luz. Tá. Vamos lá. Então, vamos fazer uma oração inicial para que o Senhor faça visita para você nessa noite. Já chegou aqui a minha amiga Beatriz, a Bia, mas já chegou mais pessoas, tá chegando aí aos poucos. Um abraço a todos que vão participar nessa noite, para todo o grupo, ok? Então vamos lá fazer uma oração nessa noite. Pai Santo, Pai amado, eu entro agora na Tua presença, meu Deus, é no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. E eu invoco o poder do nome de Jesus sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que estão aí assistindo ao vivo. E também eu invoco o poder do nome de Jesus sobre todos os componentes do grupo escola, dos guerreiros, meu Deus, que o Senhor visita todos nessa noite. E que eu te peço ainda, Espírito Santo, que o Senhor venha ensinar nessa noite. Libera, meu Pai, uma unção de ensinamento sobre a minha vida, para que eu possa passar aquilo que o Senhor já me deu como experiência na obra do Senhor. O nosso professor é o Senhor. Eu não sei de nada, só fala aqui o que já aconteceu. Mas o Senhor vai ensinar cada um com poder para ajudar as pessoas neste Brasil afora. No poderoso nome de Jesus. Amém? Manda também, Senhor, um exército de anjos guerreiros para visitar as casas, anjos ministradores, meu Pai, com bisturi na mão para operar anestesia. E que o Senhor venha nesta noite, meu Pai, fechar agora esse seminário nessa noite. E com certeza muitos vão aprender e vai ministrar e vai acontecer os milagres que é preciso no nome de Jesus. Amém. Meu amigo Luciano já está aí assistindo ao vivo, minha amiga Sandra de Bom Jesus de Goiás. Vamos lá então, como é que nós vamos falar mais esse dia. Vou falar um pouquinho aqui sobre portas de entrada de demônios na vida de uma pessoa por causa das feridas que ela contrai, por causa de feridas. Então, existe muitas feridas na alma de muitas pessoas que eu tenho atendido quando eu vou nas igrejas, vão aqui na minha também. Quero convidar você que mora em Goiânia, aqui por perto, que o culto de domingo na igreja Restauração da Família domingo 6 da tarde, das 6 às 8, a gente está lá hora depois do culto. E também na quarta-feira, que é o culto
de libertação, de cura, de milagres, tá? Está convidado às 8 da noite, você que mora aqui em Goiânia. Vamos lá então. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre essas feridas e realmente eu tenho encontrado pessoas aprisionadas mesmo, por causa das feridas que ela sofreu desde quando era criança até hoje, até na idade de hoje. E essas feridas, elas têm que ser fechadas. Por que tem que ser fechada? Porque o diabo aproveita isso. Aproveita para lançar pessoas nas prisões espirituais. Elas podem perder até a salvação, porque envolve muitas, vamos dizer, mágoa, ressentimento. E não pode acontecer isso. Então, as pessoas, vocês obreiros, vocês têm que pedir para o Espírito Santo revelar, fazer um toca e revela na vida dessas pessoas. E pede para o Espírito Santo revelar as feridas dela. O Espírito Santo revela tudo. Então, vocês que já aprenderam essas 12 aulas, hoje é a 13, vocês aprenderam muita coisa que Deus me passou nesses 22 anos trabalhando. Vocês não tenham medo, use. Estou parecendo aqui que o presidente Bolsonaro, ele está falando assim, usa a cloroquina, usa ela, nós não temos outro remédio. Então eu estou falando para você, usa o toque e revela. O remédio para libertação é você descobrir o que aquela pessoa tem através do toque e revela, que é o Espírito Santo, vai revelar isso para você. Você não precisa de revelar nada, até porque eu vejo um monte de pessoas nas igrejas fazendo revelações direcionadas não pelo Espírito Santo, mas por algum demônio. Então, as revelações que não tem erro, não tem como errar, é a do Espírito Santo. Então eu te aconselho, porque você está lembrado que na época do rei Davi, ele ia guerrear, mas a primeira coisa que ele fazia era chamar, né, um profeta, um homem de Deus, para falar o que Deus mandasse, ele fazia. Então o homem de Deus fala assim, ó, você não vai sair hoje para essa guerra que você vai perder a batalha. Então ele não ia. Então tudo ele consultava a Deus. E tem gente que consulta o santo, né? Consulta o tranca-rua, consulta demônios. É o que tem muito no Brasil. Mas você que conhece a palavra de Deus, você tem que consultar a Deus. E o toca e revela é para isso. Você vai consultar o Espírito Santo, você pode casar com aquele fulano, você vai consultar o Espírito Santo se você pode abrir esse comércio, se você pode viajar hoje, se não é hoje, então é amanhã. Tudo que você pensar, o Espírito Santo, se você for sensível, arrumar uma pessoa que é sensível, vai revelar. Tanto é que um dia eu estava até começando o Ministério Toca e Revela, uns 20 anos atrás, e veio uma moça e disse para mim, faz um Toca e Revela para mim aí. Eu estou querendo ir morar em Portugal. Aí eu falei, tá, vou pegar na sua mão. Peguei na mão dela e falei assim, Espírito Santo, ela pode ir morar lá em Portugal? Se pode, toca e revela, levando ela para trás, né? Toca e revela. Ela nem balançou. Aí eu falei assim, vou continuar fazendo. Espírito Santo, ela pode viajar para os Estados Unidos? Ela, rapidão para trás. E ela foi para os Estados Unidos e acertou a vida dela lá. Então, aprenda a consultar a Deus naquilo que se vai fazer, criatura. Ok? 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 Aprenda. Aprenda isso. Ok?
Esse é um ensinamento muito bom. O Espírito Santo sabe tudo. Deus não sabe tudo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Pai, Filho e Espírito Santo se tornam um só Deus. Então, você aprenda isso. Muitas moças vão casar, na hora que está namorando, é só I love you, beijando, né? Você sabe quem é ele de verdade? Sabe nada. Ninguém conhece o coração de homem nem de mulher, mas você pode conhecer ele através do Toca e Revela. Se ele for um homem violento, ciumento, tudo você pode perguntar, meu amigo. Deus vai te responder. Tudo vai responder. Então, aprenda isso. Meu amigo gordinho Ronei de Alto Garça. Tudo bem aí no Mato Grosso, né? Então, o grupo, presta atenção no que eu falei para vocês trabalhar dessa forma. Não adianta ficar inventando moda. A pregação de libertação, no culto de libertação, é sobre libertação e não sobre tratar de outra coisa na Bíblia. Aprenda tudo isso. Então você está bem instruído agora, porque Deus passou instrução para você trabalhar na área de cura, milagre, libertação. Vamos lá. A Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses 5:23, fala que fiel é aquele que vos chamou para fazer a obra dele. Ele é fiel. Se você for fiel com Deus, ele nunca vai te abandonar e vai te proteger você, sua família, ok? Vamos lá. Os demônios utilizam feridas para oprimir o cativo. Então, quando ele vê uma moça que assistia o pai bater na mãe, eu já vi um monte dessa. Vi o pai descendo a lenha na mãe. Aí, o que aconteceu com isso? Ela se doeu pro lado da mãe e tomou raiva do pai. Mágoa do pai, que eu já atendi um monte dessa. O que acontece? Ela está desobedecendo duas coisas. Não guardar mágoa, está em Mateus 6, e está ainda desonrando, depois de tantos anos, desonrar pai e mãe, também está na Bíblia. Então, você não pode desonrar seu pai nem sua mãe. Seu pai pode ser cachaceiro, tá? Cachaceiro. Sua mãe pode ser prostituta, mas você tem que honrar pai e mãe, não interessa o jeito que ele é, ok? Entendeu bem, né? Olha, as feridas que abrem brechas para a atuação desses demônios se inicia com pessoas, às vezes, que estão bem do seu ladinho, tá? As feridas começam aí na família. Um irmão fica com mágoa da irmã, essas coisas, né? Ou seja, bem próximo de você. E quer dizer para você que o diabo usa as pessoas que estão dentro da sua família mesmo para poder atacar você através delas, das palavras que saem da boca delas contra você. Por quê? Porque se você está na rua, alguém responde mal para você, você não está nem aí, você sai, vira a esquina na outra, vai, que cara tá doido. Mas se é da família, aí responde muito mal, te trata muito mal, aquilo ali é uma seta maligna que vai direto no seu coração. Sim ou não? Eu já vi esse filme várias vezes. Atinge direto, por quê? Meu Deus, mas ela é minha filha, ele é meu filho. A mãe falando, a mãe chorando, falou assim: ai meu Deus, ela não é minha filha, não é meu filho. Como é que veio falar isso para mim? Sim ou não? Porque dói mais. Aí a mãe fica ressentida. O pai não, o pai é muito diferente, o homem é diferente. Atinge mais as mães. E aí aquela ferida é aberta pelas setas que o diabo colocou o filho para atacar a filha, e aí ele age na vida da mãe. A mãe começa a entristecer, angústia, tristeza. O caminho para
depressão. Isso é real. Aprenda a tratar as pessoas que você for ministrar, todo o grupo. Observe isso que eu estou te falando nessa última aula dessa noite, tá? Continuando. Trazem sequelas, esses problemas assim trazem sequelas que pode ser proveniente dessas brigas entre os pais, né, nos filhos, para que aqueles filhos sejam atingidos e vão parar na prisão espiritual. Briga entre pai com filho, marido com mulher, devido, às vezes, o marido briga com a esposa, espanca, houve uma traição, aí chega até a acontecer do marido matar, porque não conhece a Deus, matar a esposa numa traição, e ali contamina todos os filhos, todos vão julgar o pai que matou a mãe, todos vão parar em prisão. O pai vai parar na cadeia aqui da terra, e os filhos vão parar na prisão espiritual, porque não perdoam o que o pai fez. Então, isso é uma cadeia de prisões que o diabo coloca as famílias, os filhos. Olha, tem um caso especial que eu vou te falando. Filhos bastardos. Numa família, o pai trai a esposa, a mãe, e aí nasce com uma mulher fora, um filho. E esse filho, na época, por exemplo, que os irmãos crescerem, ninguém vai gostar desse menino. Os filhos legítimos não vão gostar dele. Por quê? Porque, a baroeira, tá um pouquinho que o caminhão do lixo está passando. Tá passando. Já vai. Tchau. A baroeira aqui, peraí. Eu tô aqui na frente, a rua passa a avenida. Bom, eu tô falando aqui dos filhos bastardos. Te faço uma pergunta para todo o grupo: o que é que você faz com filhos bastardos? Para libertar, para quebrar a maldição dele, o que é que você faz? Em primeiro lugar, a maldição familiar de geração em geração é só até a quarta geração. Êxodo 20, versículo 5, fala que a maldição vai até a quarta geração para os filhos normais, tá ok? Mas para o bastardo, presta atenção, todo o grupo, você também assistindo, faz a obra de Deus. Filho bastardo, a maldição hereditária acompanha ele desde a 10ª geração. Então você tem que quebrar essas maldições, anular, da 10ª geração até chegar nele e da descendência dele, ok? Pega essa aula aí, que essa aí, eu tinha até me esquecido de passar isso quando eu falei sobre quebrar a maldição, tá ok? Na apostila tem como quebrar, tem a oração prontinha. Se você não tem a apostila, você liga no meu zap, eu mando para você em PDF e você arruma ela aí, tá? Até a 10ª geração. Outra coisa para filhos também que adotivo ou filho, o casal separa, né? Aí tem um filho, tem vários filhos, ou 2 ou 3, e aí um dos filhos vem morar com ele, sendo que ele casou com outra mulher. É a famosa madrasta. Eu vou ser sincero para você, de 100, não tira nem, eu acho que não tira nem 10% que vai aceitar o filho do marido dela, que era com a outra. Porque a madrasta, ela não aceita, ela deixa passar para não contrariar o marido, né? Mas sempre a madrasta, se for pequeno, se for criança aí de 5 anos, 3 anos, 6 anos, sempre ela vai maltratar a criança, causando muitas feridas nela. Então saiba como mexer com um menino que agora é adulto, menina que é adulta. Ele passou por esse problema de madrasta e agora você tem que ajudar ele a sair da situação. O meu sobrinho mesmo
foi, o meu irmão se separou da esposa dele e ele casou com a outra e o meu sobrinho, ele veio morar com o pai e a madrasta. A madrasta dele, ela era tão ruim que colocou o menino para dormir no paiol. Negócio de fazenda, tinha um paiol dos milhos, você pega o milho para jogar lá para os porcos, né? Tratamento de porco. Ela punha o menino para dormir lá no paiol, mas não dormia na casa. E vez por outra, ela mandava panelada na cabeça dele. Ele tem vários cortes até hoje, tem as marcas. Hoje ele já está com 50 e poucos anos. Na época, ele apanhava muito da madrasta. Isso cria ódio, cria sentimento de vingança e prisão espiritual. Tá ok? Entendeu, né? Vamos lá. Principalmente sobre aqueles que não conhecem os pais também. Menino que o pai sumiu na braquiara, desapareceu do mapa, não deu assistência, e aí ele é criado longe desse pai. Problema, ele é problemática. Se é mulher, moça, é problemática também. Aprenda a resolver esse tipo de problema. Também há feridas abertas nas escolas. Professores, dependendo do professor, hoje é diferente. Mas antigamente existia uma tal de palmatória. A palmatória só fazia pá, dava lá umas 10, né? Um palmatória era uma tabinha redondinha, um cabinho, a professora metia a taca mesmo. E causava muita ferida nos alunos. Também existe portas abertas por palavra de professores. Essa rua tá bem barulhenta, vocês estão ouvindo, né? Também existe muita maldição que entra nas pessoas através de autoridade. Por exemplo, pastor da sua igreja pode te lançar uma maldição. Autoridade em geral. Então, aprenda isso. Eu vou falar, falando em autoridade, eu lembrei que você do grupo, você que quer trabalhar, se você for cuidar, orar para algum policial militar, por exemplo, e também às vezes civil, o policial militar, quando ele ingressa na polícia militar, ele é obrigado a fazer um pacto lá ditado pelo comandante. Que pacto é esse, pastor Antônio? Lá ele é obrigado a falar assim, ó, desse jeito que eles falam, eu prefiro, como é que é, meu Deus? Eu morro, né? Eu posso ser morto, eu morro para defender a sociedade. Eu faço esse pacto agora, prefiro morrer pela sociedade. Tá? É um pacto desse jeito. Você tem que desfazer. Quando você for quebrar a maldição de soldado, você pergunta para ele, como é que você falou lá no dia que você ingressou? Falei assim deste pacto, você vai anular ele agora, porque Deus não aceita pacto. A única aliança que Deus aceita é entre mulher e homem no casamento. Só isso. O resto, pacto, mais ninguém. E assim mesmo, se você separar, você quebra o pacto que você fez lá no altar. Até que a morte me separe. Você tem que anular isso, porque dá brecha para demônio perturbar. Vamos lá? Continuar aqui. Tudo isso tem gerado dores e separações, tanto no relacionamento familiar, como na vida espiritual na igreja. O apóstolo Paulo fala que tinha conhecimento desses graves problemas e de feridas emocionais e podem trazer as vítimas desse tipo de problema amarrado em prisões espirituais. Hebreus capítulo 12, versículo 15 fala que você não pode guardar raiz de amargura e de ressentimento, de nada. Você pode ler Hebreus 12, pode começar aí no 13, 14, 15, e que você deve viver em paz com todos. Acho que eu vou ter que abrir aqui Hebreus 12, para você entender.
Hebreus 12, se eu tiver a Bíblia aí, você pode abrir. Vamos abrir aqui para ver o que está aqui. Hebreus, está aqui a Bíblia. Fala que no capítulo 12, versículo 14, fala que seguir a paz com todos. Você tem que seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Presta atenção nessa palavra. Que ninguém se prive da graça de Deus. E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. Não privar a graça de Deus. Veja bem. Se você guardar mágoa e não quer perdoar, não quer obedecer, abrir, você está privando do Senhor, ter a graça do Senhor sobre a sua vida. Olha, a proteção de Deus, a graça de Deus vai sair de você. Porque quando uma pessoa está obedecendo a Bíblia, a mão de Deus está sobre a sua cabeça. Mas se você privar, não obedecer, não perdoar e outras coisas mais, a mão dele sai de proteção. E aí os problemas aí já é com Satanás e seus demônios. E ó, desce a lenha na pessoa. Isso eu tenho vivenciado. Por isso que eu mandei um vídeo aí no grupo para você ver o que aconteceu com uma irmã que arrastava a perna era mais curta, e cita até a doença. A doença dela, ela fala, o médico falou que é isso, mas não era, porque ela privou, né? E Deus tirou a mão e Satanás entrou na vida dela. No momento, e ela fizeram aqui uma revelação assim, ó. Você que está querendo ver esse vídeo, você no meu Face, você vai rodar e está lá embaixo. Está bem embaixo esse vídeo, tá? Mas eu posso também postar ele para ele vir para cima. Bom, ó. Agora eu vou falar para você sobre um problema que está muito forte hoje em dia, inclusive por causa do vírus, né? Isso está acontecendo, aumentou e multiplicou muito mais, que chama-se um problema, chama-se depressão. A depressão começa com estresse, aí depois vem com angústia, aí já vai indo, né? Aí vem tristeza e vem a depressão. Então, nós estamos vivendo um período aí de muito medo, as pessoas saem na rua e o medo é tanto que quando ele vai cruzar com a pessoa, ele corta a volta. É ou não é? Nós estamos vivendo esse período medo. E também muitos estão dentro das casas, não pode sair na rua, e ela acaba, se ela não tem o suporte da palavra, o suporte da presença do Espírito Santo, ela acaba entrando em depressão, entrando em pânico. Ela quer sair para a rua, mas os policiais chegam a prender, que você já viu aí nos vídeos. Eu assisti falando, acho que foi no vídeo, foi na televisão mesmo. Uma mulher que mora em Pernambuco, em frente à praia, ela tem síndrome do pânico, ela tinha que sair lá de dentro de casa, senão ela endemoniava, porque síndrome do pânico sempre tem um demônio. Então, e ela saiu para a praia e os policiais queriam mandar ela voltar, e ela gritava que até a síndrome do pânico e pá e tal, eu pago caro para morar aqui nesse apartamento de frente à praia, e foi falando as coisas dela. Mas eu vejo que nesses meses, né, fevereiro para cá, que começou esse problema do vírus, muita gente aumentou a depressão, muito mesmo. A depressão é um caminho para a possessão. A depressão é um caminho. Quando você chegar à depressão, já é um caminho para a possessão de demônio mesmo. Olha, vou falar aqui o que aconteceu.
Olha, a depressão, no meio de várias doenças e enfermidades, vem ocupando um lugar de destaque ultimamente, principalmente nesses meses agora, atingindo pessoas de qualquer nível social, pessoa que tem muito dinheiro para sobrar no banco, mas não aguenta ficar dentro de casa. Não aguenta. Então, a depressão, ela pode ser definida através do toca e revela, se já tem um demônio por detrás da depressão ou não. Pode ser definida através de um toca e revela, viu? Alunos aí do grupo, você que está me assistindo, ela pode ser definida de várias formas, ok? Como, por exemplo, abatimento físico e moral, infelicidade, debilidade, vai começando a emagrecer ou comer demais, né? Etc. Ela é uma enfermidade que pode ser definida como incapacidade de sentir prazer na vida, o que resulta na falta de vontade de viver, no desejo de sumir, desaparecer do mapa. Pode estar ou não, veja bem, pode estar ou não acompanhada de desejo de morte, ok? Desejo de morte. Definindo entre a depressão e a possessão, existe diferença entre depressão e opressão. Opressão é o quê? Demônio está para o lado de fora, oprimindo a pessoa. Possessão é já estar lá dentro da pessoa. Entendeu? Então, a possessão, as pessoas entram dentro da igreja, você vai atender ela já está com o demônio dentro dela. E a opressão está por lá de fora, também comandando ela. Então, muitas vezes tem pastor de igreja que fala assim, não vou chamar fulano não. Ele invoca demônio quando ele vai pregar. Que invoca demônio que nada, os demônios já vai dentro das pessoas. Já vai dentro. Então, aqui continuando. Existe diferença entre depressão, opressão, possessão demoníaca, porque a depressão e a opressão agem de fora para dentro, causando terríveis dores na alma, angústia, tristeza, pensamento de morte e coisas parecidas. A possessão, no entanto, se manifesta de dentro para fora, com sintoma que eu te falei. Claro, da presença de controle de um demônio. Bom, eu vou falar aqui um negócio que aconteceu, tá? Vou marcar aqui. Eu atendi um caso de uma irmãzinha lá em Rondônia. E essa irmãzinha, ela chegou de ser, às vezes, até ajudante lá da igreja. E ela tinha uma deficiência dos olhos, ela lia a Bíblia, tinha que torcer assim para ler a Bíblia. E quando eu fui para essa cidade, eu comecei a fazer quebra de maldição e libertação com as pessoas dessa igreja. Essa irmãzinha, eu não podia nem olhar para ela. Se eu olhasse para ela, já caía endemoniada. Tanto que ela estava cheia de demônio. E ela tinha muito medo, ela tinha depressão. Então ela casou com uma pessoa, um rapaz. O rapaz tinha que trabalhar e ela não ficava sozinha na casa. Ela tinha que ir para a casa da mãe dela todo dia. E o marido dela se azedou com isso. Ele não queria mais saber disso. Ele queria que ela ficasse em casa até ele voltar do serviço. Mas ela tinha muito medo. E aí eu fui ajudar ela. E fui ajudando, e fui libertando, fazendo libertação nesses dias que eu fiquei lá. Aí eu vim embora, terminei. É assim, ó, ela era como onda do mar. Uma hora estava em cima, outra hora estava embaixo. Aí um dia eu fiz libertação, pedi para o Espírito Santo revelar, a mulher não tinha mais nada. Ela disse, olha, estou uma beleza, estou dormindo, não tem mais medo de nada, ficou ficando aqui na minha casa e tal. O que aconteceu? Passou 2 dias ou 3, os trem voltou tudo.
ela voltava a magoar com alguma pessoa, às vezes com o próprio marido ou com ela mesma. Os demônios voltavam tudo de novo. Ela me deu um trabalho terrível. Aí depois eu vim embora para Goiânia e eu fiquei cuidando dela por telefone junto com o marido dela. O marido dela não sabia nem expulsar demônio, ele aprendeu a expulsar de tanto expulsar nela. Mas os demônios não iam embora, ela não tomava posição, não perdoava. Passado alguns meses, um mês ou dois, eu liguei para ela no sábado, domingo, não sei. Orei para ela, ficou boazinha. Ah, pastor Antônio, tô beleza. No entanto, naquela semana, ela tomou 90 comprimidos. O diabo pôs ela para tomar 90 comprimidos. O coração dela não suportou e ela morreu. Morreu. Foi a mesma coisa do suicídio, se matou. Ela chegou de ir para o hospital. E chegou de acordar um pouquinho, depois não acordou mais e morreu. Então a depressão, essa depressão que estava nela, era uma depressão junto com o demônio. Tem um demônio chamado espírito de depressão. Na realidade, eu não concordo muito com alguns ensinamentos que às vezes tem depressão que não tem demônio. Para mim, pessoalmente falando, eu nunca fiz um toque à vela, mas depressão, quase todas elas têm demônio sim no meio. Porque tem um demônio que já chama de espírito de depressão. Então, aprenda a lidar. Tudo que você quiser saber, você faz o toque aí, revela, para você ajudar a pessoa, tá ok? Vamos ver quantas horas. Ih, já foi 40 minutos. Vamos continuar aqui. Na maioria das pessoas, na sua maioria, as pessoas que têm depressão pode muito bem estar possessa, mas elas não sabem o que está acontecendo com ela, fica baratinada, não conhece Deus. E elas recebem muitos conselhos de Satanás, falando para elas assim, que nada, se mata, você vai acabar com esses problemas seus. Aí vai acabar os problemas, se mata. Sobe aí de um prédio, pula lá de cima, de 10 andares, pula na frente de uma carreta. Você vai ficar livre disso, pronto, acabou. Ela tem esses cochichos no ouvido direto. Quando está a ponto de se matar, é daquelas que enfurna no quarto, não sai fácil. Não toma banho, depressão mesmo. Mas, não em todos os casos, tá? Tem casos que não chega a isso. E as pessoas vão para a igreja, igual eu conheço uma que está até aí no grupo, que ela passou por depressão, saiu, tá lá, beleza, na igreja. Então, a depressão é falta de Deus, buscar Deus para resolver. Até agora, todas que eu orei, diz aqui o pastor Carlos, Ed Carlos, até agora todas que orei estava presa em algum problema da vida e os demônios dominou a alma dela. Isso mesmo que você está falando aí, pastor. Depressão é uma prisão espiritual. O demônio prende ela dentro do quarto e a pessoa não sai para nada. Isso é real. Por quê? Todo possesso, ele é deprimido. Toda pessoa que tem demônio é possesso, ele é deprimido. Mas nem todo deprimido, às vezes, está deprimido provisoriamente e não está possesso, ok? É bom lembrar que a depressão maligna tem sintoma idêntico. Os dois têm sintoma idêntico. Sempre que comanda a depressão é um espírito de suicídio. E dá muita sugestão para a pessoa se matar. Vamos lá. Sintoma que pode ser ataque de demônio numa depressão. Vou falar aqui um sintoma. Vamos lá, um sintoma. Depressão. Causas principais que pode levar uma pessoa que não tem Deus a uma depressão. Pode ser morte de um ente querido, pode ser
por causa do casamento desfeito, namoro desfeito, perda também de muito dinheiro. Lembra daquela época do presidente Collor de Mello, que ele mandou prender todo o dinheiro? Muitas pessoas se mataram por causa do dinheiro que estava preso lá no banco, não podia tirar. Outros entravam com caminhonete, com tudo para dentro do Banco do Brasil. Eu quero meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. O Deus de muitos chama Mamon, o Deus do dinheiro. E o homem e a mulher de Deus não deve adorar Deus, mas sim a Deus. Não pode adorar dinheiro, mas sim somente a Deus. Não é proibido você ficar milionário, ficar rico, ter uma fazenda cheia de gado, não. Você não pode adorar, idolatrar aquilo dali. Você pode ter muito dinheiro, mas é de Deus. Você não coloca na frente de Deus o dinheiro, não coloca nada. E não pode mesmo colocar. Olha, também às vezes a pessoa que nós estamos vivendo agora, por esses meses, muitos desempregados, desempregou um monte, milhares de pessoas, e essas pessoas não têm como tratar da família e entram em desespero e depressão. Você vai ter muito trabalho para fazer depois dessa história desse vírus aí. Os guerreiros vai ter muita pessoa para orar de depressão e porta fechada, etc. Então, ela pode também provocar queda de cabelos, depressão. Pode, por exemplo, morre a mãe, a filha entra em parafuso e depressão e cai um monte de cabelo, igual câncer. Ó, autoestima baixa, perda de humor, uma pessoa mal-humorada, não sorri, e também energia física reduzida, visões desoladas. Tudo isso aí é o sintoma da depressão. Sentimento de culpa, se considera um inútil, não serve para nada, começa a soltar um monte de palavra negativa. Também tem perturbação do sono, não dorme direito, só dorme a custa de remédio. Desejo de trancar em casa e não sair, de preferência do quarto. Isolamento total, falta de apetite, delírios, alucinações, começa a ver monstro, olha para a parede e vê monstro. É isso que eu vi numa mulher que morava aqui no meu barracão. Visões do inexistente, desânimo, tristeza, medo, perda de vontade de viver, começando a planejar a própria morte. Aí já está o fim dos demônios levar. Começa a pensar no suicídio, desejo de se jogar de um prédio, começa a pensar, e o capeta lá, acaba com isso logo, mulher. Não é que ele fala, acaba logo para acabar seus problemas. Mas aí que a pessoa que não conhece Deus está enganada. Quem se suicida não tem salvação e nem vida mais. Vida espiritual acaba tudo. Eu vi um demônio safado falando, sabe o quê? Falou na boca de uma mulher endemoniada. O demônio falou na boca dela. Eu gosto, olha a conversa dele. Eu gosto de matar a pessoa em suicídio. Porque aí acabou para ela, já vai direto nos meus bracinhos para lá, né? Para nunca mais sair. Não tem julgamento, não tem nada, já ela mesmo julgou ela. Então, quem se mata comprou a passagem direta para o inferno, para os braços de Satanás. Aprenda isso, tá? Deixa eu ver quantas horas. 48. Vou fazer mais isso daqui, tá? Você sabe o que é síndrome do pânico? Eu encontro muitas pessoas com síndrome do pânico nas igrejas. O sintoma de síndrome do pânico começa na mente. A mente aqui que comanda a sede da alma, né? Coração disparado, suor, tremores no corpo, falta de ar, dores no peito, náuseas, querendo vomitar, né? Desconforto abdominal, tonturas, vertigem ou desmaio,
medo de perder o controle de si mesmo, medo de morrer. O medo comanda o síndrome do pânico. Tudo é medo. Medo de enlouquecer, aí começa formigamento no corpo, calafrios, ondas de calor. Olha, as ondas de calor, geralmente, ela vai durar de 10 a 20 minutos. Quando a pessoa está com pânico mesmo, vem aquele calorão. Não está nem fazendo frio. Aliás, não. Às vezes está fazendo frio, mas vem o calor no meio do frio. É um calorão. Mas o que define o pânico é o medo de repetir esse sintoma. De vez o sintoma vem, às vezes vem 2 vezes no dia, ou 3, e às vezes não vem, né? Essas ondas de calor, esses ataques de calor, e esses problemas que vêm. A Bíblia fala que o medo é a marca registrada do diabo. O medo é a marca registrada do diabo. Saul perdeu o reinado por desobedecer a Deus e por ter tanto medo de morrer que mandou o seu escudeiro enfiar a espada nele. Mas ele não quis, ele mesmo se enfiou e foi para o inferno também. Então, toma cuidado, não entra nessa de ficar com síndrome do pânico. Procura um homem de Deus, procura aí, no grupo tem agora muitas pessoas formadas para resolver esse tipo de problema. Esquizofrenia, vou falar esse último aqui para nós orar e terminar a aula. Número 13, né? Esquizofrenia, você sabe o que é? Aí eles falam, aquele cara é esquizofrênico, ele deu um ataque, ele matou não sei quantos por causa disso lá, e mata mesmo. Ele nem vê porque é demônio. Quero dizer para vocês que muitas pessoas que mostram nas reportagens, o cara pega uma faca, mata a mãe, mata a esposa, mata... Aí os policiais perguntam, quantas facadas você deu na pessoa? Eu não me lembro de nada. Eu só sei que eu fui com a faca por lá dentro e depois não vi mais nada. A pessoa ficou possessa, meu amigo. Aí não vê mesmo, não. Quando tem tipo de possessão que a pessoa não vê nada. Não vê nada. A mente dela é tomada totalmente por esse dominador da vida dela. Então, ela mata uma pessoa e não sabe que foi ela. E aí, tem um monte de crente que ainda fala assim, tomara que esse cara se morre agora também da mesma forma, vai para o inferno e xinga, amaldiçoa o cara. É pessoa que não conhece o mundo espiritual. Não conhece. Porque se conhecesse, não ficava jogando maldição. Tá vendo que o cara endemoniou, mas não sabe. Então, o pastor está escrevendo um negócio aqui. Artemisia, demônio da lua ou espírito lunático, né? O cara fica lunático, né? Continuando aqui, esquizofrenia. A pessoa que tem esse tipo de problema da esquizofrenia sofre muito. E ela é também muito confusa, porque ela tem três personalidades. 3. A sua mesmo, mas num instante ela poderá trocar de personalidade. E são perigosos, tá? Porque são comandados por demônio, saindo do seu normal e assumindo a direção da sua mente, o espírito de rebelião. Não, o espírito de rebelião é aquela de briga, confusão. Se entra aqui essa passagem dela para essa parte aqui de rebelião, ela pode voar em qualquer um. Ela pode jogar uma faca em você, pode jogar qualquer coisa que ela passar a mão. Aí o que acontece? Ficando nervosa mesmo, dominadora e desobediente mesmo. E muito agressiva. Xinga, às vezes o marido, o ente querido, xinga. Pode partir para uma agressão corporal, voar no marido e brigar mesmo. Mas, às vezes, num instante, ela pode mudar novamente a sua personalidade, assumindo o espírito de rejeição.
Na hora que ela tá lá brigando, pulou, agarrou o marido ou o filho e tá, e pá, pá. Aí muda de personalidade, passa a ter rejeição. Aí o que acontece? Abraçado com o esposo ou com outra pessoa, né? Aí começa a chorar, 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 ninguém gosta de mim, e clamando, ninguém gosta de mim, um monte de conversa, piada. É o outro. O espírito de rejeição, muitas pessoas já nascem com esse espírito de rejeição. Tem mãe que bate na barriga, eu não quero que essa criança nasça, morra. Ela já nasce com depressão, com rejeição. Esse espírito de rejeição adota essas pessoas que é rejeitada pelo pai ou pela mãe, são adotadas por ele e sofre. Aí vai o ministrante do grupo, pede para o Espírito Santo revelar, dependendo da conversa que está tendo com a pessoa, e ela vai revelar o Espírito Santo. Ela tem esse demônio de rejeição, ela vai contar o caso dela, ela vai explicar que ela se sente rejeitada por todo mundo, por marido, por filho e tal. Aí você fala, Espírito Santo, tem um demônio de rejeição nela? Se tem, toca e revela, para você ver uma coisa. Ou ela vai manifestar ou vai cair no chão. Então, aprenda isso. Ela, no momento que ela assume a rejeição, ela se torna uma pessoa totalmente o contrário. Chora, dizendo não ser amada por ninguém, procurando atrair a atenção do marido, dos filhos, dos parentes. Fica assim, até humilde. Ela se torna humilde. Até mesmo diga de pena. Mas cuidado, hein? Cuidado. Essa pessoa pode trocar de personalidade rapidinho de novo. É questão de segundos, minutos. E muitos procuram ajuda desse negócio aí na psicologia e não encontra. Toma lá um monte de injeção no braço e dá problema. Aqui, ó. Vamos ver o que ele falou aqui. O pastor Ed andou estudando esse trem aí e falou que é um príncipe ou um trono. Troca de espírito por ser um principado. Fica trocando, né, pastor Ed? Troca de espírito. Você vai dar aula segunda-feira, viu? Você vira aí, eu tô acabando, tô terminando, hein? E é hoje. Aí leva essa pessoa na psicologia, em médico, mas a libertação da esquizofrenia é feita mesmo, com guerra espiritual, jejum, oração, para a pessoa. Logo, se a pessoa se entregar, os demônios têm que espirrar fora, porque o Espírito Santo vai entrar e aí eles vão ter que espirrar de dentro dela. E ela fica legal. Então aí você reivindica para ela a personalidade dela, que é dela mesma. E esse demônio de rejeição e rebelião some da vida dela. Você faz uma oração, ok? Vamos fazer essa oração agora? Vamos mandar quem tem aí esquizofrenia, desse que eu falei, tem alguém do grupo que tem e não foi curado, ou tem alguém que você vai ministrar que tem, o síndrome do pânico, a esquizofrenia, a depressão. Vamos fazer uma oração ligada aqui, tá ok? Vamos lá, fala comigo assim, todos vocês do grupo e que está me assistindo ao vivo. Fala assim, ó, meu Deus, toca agora na minha vida. Faça um levantamento, Espírito Santo, e revela com sinais. Fecha a mão assim. Pode ser só uma mesmo. Revela, Espírito Santo, com sinais, colando a minha mão na outra. Se existe algum demônio que está causando o síndrome do pânico, que está causando esquizofrenia e depressão na minha vida, se existe um demônio escondido por detrás, que o Senhor venha tocar na minha mão e revelar colando a minha mão. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, toca nela agora e revela. Tem alguém que está me assistindo do grupo e aqui ao vivo que tem síndrome do pânico? Se é demônio, trava a mão dela. Trava. Se é esquizofrenia, trava. Se é depressão, trava. 1, 2, 3.
Vamos ver quem é que ficou com a mão amarela e não consegue abrir. É um sinal com a mão. Aqui o José França está falando que tem 3 jovens na igreja dele que sofrem disso. Peço Maria Barba, pânico. A Mônica, pânico. O Edilamar, Edilamar de Minas. José França, você já sabe agora, meu amigo José França, fazer a libertação. Pede revelação desses demônios aí pra você ver os bichos berrar lá na sua igreja. O José França, se não me engano, você acho que é da Baixada? Agora eu vou fazer uma oração para terminar. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, ao Espírito Santo de Deus, que trouxe à tona aqui na minha mente, na minha lembrança, tudo isso que eu passei para vocês nessas 13 aulas, e agradecer ao Espírito Santo por ter passado para vocês, tá? E eu tenho certeza que o ministério de muitos de vocês vão fluir muito pela experiência que vocês pegaram, vão fluir, mas eu tenho certeza que vocês vão receber mais instrução com muitos sinais e maravilha a partir do Edcar a partir de segunda-feira. E eu peço a vocês que guarda tudo, armazena tudo sobre esse seminário, porque foi 13 horas de aula, 13 horas. Em igreja que eu faço às vezes um seminário, você não vai gastar mais, o pastor falar 3 horas dá, 5 horas dá, não dá não. Vocês viram aí? Então, eu agradeço a participação de todos no grupo e vocês também que estão assistindo ao vivo aí que não estão no grupo. Mas a aula continua na segunda-feira e vai ser pelo meu Face mesmo, tá? Pastor Ed vai escalar lá o horário dele lá, mas vai cair no Face, todo jeito você vai ver, tá? Vamos orar então, Pai Santo, Pai amado, eu entro agora novamente na tua presença para apresentar a todos do grupo, a todos que estão assistindo ao vivo. Te peço neste momento que o Senhor estenda a tua mão poderosa para destruir agora, no nome de Jesus. Começa a destruir as doenças físicas, espirituais. Manda anjos de guerra para amarrar demônios, meu Pai, de enfermidade. Manda anjos poderosos para destruir essas forças do mal que anda perturbando essa pessoa, atacando ela com doença. Esses demônios de enfermidade que estão por detrás desses problemas de dor de cabeça, dor de coluna, problemas financeiros, sentimental, saúde, acorrenta todos, comandantes e comandados, e leva para o abismo. Leva, meu Deus, amarra esses demônios chamados síndrome do pânico, amarra todos eles da esquizofrenia, da depressão, acorrenta todos eles agora, neste momento, e leva tudo para o abismo. No poderoso nome de Jesus, eu decreto agora o fim dos ataques de demônios em todas as áreas da vida deles, em nome de Jesus. Toca na cabeça dessa pessoa que sente dores de cabeça. Toca nessa, meu Deus, que está aí com dor de cabeça, dor na nuca. Toca nessa que tem sintoma de coronavírus e mata, Senhor. Se tem vírus em alguém aí, mata esse vírus com fogo consumidor de 3.000 graus, destrói esse vírus do inferno, e que o Senhor esteja com a tua mão poderosa, tomando conta de cada um do grupo, de cada um que está me assistindo ao vivo. Coloca aqui uma máscara do Espírito Santo sobre o rosto de cada um, para que esse vírus não entre na respiração de nenhum deles, e nenhum da minha família, e nem da família deles. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo milagre financeiro. A situação no Brasil está ruim, tá, mas para nós está bom. E você vai prosperar no meio desse problema que está acontecendo no Brasil. Você vai prosperar. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Um abraço a todos. Qualquer coisa, vocês vão mandar, escreve aí, manda aí alguma pergunta. Se você quer apostila, eu mando pelo Zap, tá? Facebook não mando não, pelo Zap.
E a apostila também está no grupo, tá? Eu não tirei do grupo ainda não. No meu telefone tá, mas eu vou postar ela de novo. Um abraço a todos, fiquem na paz. Mas depois de terminar a aula do Pastor Ed Carlos, vai vir outras pessoas para dar aula também. E depois eu vou continuar com as minhas transmissões aí. E nós não podemos pregar, tá tudo parado, então eu vou estar dando aí umas aulas aí, mais aula para vocês. Um abraço a todos, fiquem na paz. Tchau.